E aí, jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu queria trazer pra vocês hoje mais uma análise semanal de Boruto, e dessa vez pra gente estar falando a respeito do episódio de número 12. Bom, esse episódio aqui, de forma geral, ele foi um episódio que ele é um pouquinho mais ameno, sabe? A gente tava tendo uns episódios bem frenéticos até o presente momento, e nesse aqui deu meio que um slowdown, né? Ele reduziu. Eu acho que foi um episódio bom, de certa forma, mas sem mais delongas, vamos falar aqui dele. Primeiro eu vou fazer mais ou menos aquela descrição e também analisando alguns pontos que eu acho importantes, e no finalzinho as minhas considerações e também críticas, tá? Primeiramente a gente começa com aquela cena da Academia Ninja, claro, né, de um treino que tá existindo ali na academia, e nesse treino nós temos um pouco mais daquela coisa do trabalho em equipe, onde todos os personagens falham, né, por não olhar para os seus membros e não buscá-los, né, abandonar os seus membros, ou então por não chegarem no lugar, no tempo prometido, que foi o caso do Boruto, né? O time do Boruto foi o único time onde um membro do time ele foi encurralado, ele foi quase que impossibilitado de continuar, e o Boruto se arriscou para fazer isso, né? O Boruto, ele tem essa questão da amizade, né, desse laço, e ele é esse diferencial ali dentro, mas apesar disso, mesmo com esse trabalho em equipe, eles não conseguiram chegar a tempo no objetivo, fazendo com que eles falhassem de qualquer forma. O Boruto consegue ajudar o Denki ali inicialmente, com o seu Kagebushin, é claro, e o Mitsuki, ele dá aquela mãozinha ali, né? O Denki, ele tava quase caindo, o Mitsuki o ajuda, o que faz com que esse personagem ele começa a se questionar em relação ao porquê dele ter ajudado o Denki, né? O Mitsuki ele fica se questionando, né? Por que o Boruto é tão atrativo? Por que o Orochimaru, né? Que ainda não foi revelado até o presente momento que era o Orochimaru, mas a gente já sabia que era ele, né, e tudo mais, agora é praticamente certo, né, quem viu o One Shot do Mitsuki sabe que o pai do Orochimaru, o pai do Mitsuki é o Orochimaru, e o Mitsuki ele foi criado em laboratório, em uma câmara de água, o que a gente vê nesse episódio, né, do Orochimaru e aparentemente o Kabuto ali do lado dele, né, eles ali dando vida ao Mitsuki, né, e eles mantêm esse contato, né, o Orochimaru quer que o Mitsuki olhe pro Boruto como uma espécie de guia, e é isso que ele está fazendo, mas ele começa a se questionar o que o Boruto tem de especial, por que ele fez com que o Mitsuki, com que ele, né, o Mitsuki, tomasse uma ação que ele não tomaria normalmente, por que ele ajudou o Denki sem hesitar praticamente de forma automática, né? Por que essas mudanças? Então ele começa a indagar outros ninjas ali para saber justamente isso, né? Enquanto isso, nós também temos alguns momentos casuais no episódio inteiro, claro, da academia, por exemplo, dos professores lá, o Shino, o Konohamaru e aquela amiga do Konohamaru que eu sempre esqueço o nome, eles estão ali conversando e falam lá dos alunos mais promissores, né? Dos que estão se destacando ali em relação à progressão, né? Desse crescimento que eles estão tendo, esse amadurecimento como ninja, e que esses ninjas eles são bem promissores e tem uma maturidade que eles, claro, não esperavam para a idade deles. Então ele lembra-se do Boruto, né, que ele tá amadurecendo bastante no trabalho em equipe, e também, claro, do Iwabi, né? O Iwabi tá se esforçando, a gente vê inclusive umas outras cenas do Iwabi nesse episódio, né, dele tentando estudar e o Boruto ajudando ele. Então essa cena acontece, o Mitsuki olha ali, né, e fica intrigado, né? O que o Boruto tem que todo mundo segue ele, né? O que faz com que ele vá atrás de respostas, perguntando para as pessoas. Então a gente tem um momento onde ele fala com o Inojin e o Inojin diz que seguem o Boruto por ele ser idiota na autenticidade que ele tem, dele querer ter uma opinião própria pra tudo, que é algo bem semelhante ao Naruto, né? Mesmo que o Boruto não admita por essa raivinha que ele tá do pai dele, por questão de atenção, é claro, mas ele gosta do pai dele, como a gente vê um pouquinho mais à frente no episódio, o Boruto, ele tenta fazer algo diferente do pai, mas na verdade ele é tudo que o pai dele era na idade dele, né? Só que, claro, o Boruto, ele tem uma genialidade que o Naruto não tinha. O Naruto superava no esforço, no trabalho duro e tudo mais. O Boruto não, é na genialidade mesmo. Então são personagens um pouquinho diferentes, mas sim se assemelham bastante, né? Então o Boruto, por ele ter essa personalidade idiótica, né, dele ser um cara idiota, né, ao ponto de querer se autoafirmar e tudo mais,
ele consegue fazer com que as pessoas sigam ele, né? Fazendo com que elas façam e tomem atitudes que elas não tomariam. E por isso as pessoas se sentem bem junto ao Boruto, é claro. Nós também temos mais uma cena da Sumire nesse episódio, dela se lembrando, tendo um flashback da mãe dela. A gente sabe e descobriu agora, no caso, que ela é órfã. Essa informação ela vinha de uma light novel, mas claro que ela seria adaptada no anime, né? Então a gente descobriu que ela é órfã e ela se lembra da mãe dela, né? Em um momento que ela teve com a mãe dela. Não parece ser um momento de uma lembrança positiva, uma lembrança brilhante, mas sim um momento sombrio. É todo um clima sombrio, se usa filtros sombrios, a cena não tem som de fala, construindo um ambiente perfeito para que ela reflita, né, ali sobre algo que aconteceu, uma situação dramática que ela teve. E o Mitsuki chega lá indagando ela sobre o Boruto. Ela diz que, mesmo ela se esforçando por ela ser representante, né, ela ainda acredita que é divertido, e por isso, né, o Mitsuki fica mais impressionado ainda. O Mitsuki não tem uma informação, não tem uma opinião, desculpa, muito bem formada do Boruto, se ele gosta dele ou não, mas ele vê algo diferente nele, ele vê ele como uma espécie de guia, assim como o Orochimaru quer que ele veja, né. E o interessante da Sumire falando é que ela diz assim, né, por que como eu posso dizer, né? Por que agora é diferente, né? O que eu estava fazendo em todo esse tempo na minha vida? É como se ela não tivesse felicidade após as situações de drama ali, ou então ela nunca teve uma felicidade, ou até mesmo ela teve essa felicidade e ela foi extinta ali quando ela ficou órfã, a gente não sabe, mas ela meio que reflete, né? O que eu estava fazendo até esse momento aqui? Por que eu não estava feliz? Né? Porque agora estou feliz. O que eu estou imaginando, né? Como a gente está vendo um foco muito grande na Sumire, é provável sim que ela tenha envolvimento com a Ambo. Existem teorias aí na internet, dizendo inclusive que ela pode ser o mascarado, inclusive pela estatura do mascarado e pela conveniência que o ataque dela foi. Por exemplo, ela foi atacada e esse ataque ele pode inclusive ser uma espécie de forma de despistar os olhares. Tipo assim, ela foi atacada, quem que pensaria em relação a uma vítima? A teoria que a galera está fazendo. Então, como a gente está vendo esse foco grande aqui nela, é possível sim. O que eu não acredito é que ela fez tudo isso sozinha. Mas assim, se ela realmente for da Ambo, o que eu interpretei dessa cena é que é como se ela estivesse comprometendo a missão. Por quê? Ela tá simpatizando, ela tá gostando de inimigos, né, de vítimas lá dos fantasmas. Então ela meio que simpatizou com o time do Boruto, o Boruto e seus amigos, e ela fica lá naquela dualidade. Isso talvez explique por que ela fica em alguns momentos refletindo, olhando pro nada e coisas nesse sentido. Talvez esse evento explique essa situação. Talvez ela esteja balançada em quem que ela vai seguir, em quem que ela vai acreditar. No início do episódio, nós descobrimos que, claro, o Mitsuki sabe dos ataques, ele sabe o que está acontecendo. Provavelmente ele não está envolvido, mas ele fala que existe uma ideologia ali que ela ainda está sendo seguida. Ele dá inclusive um nome ali, eu acho que é um ideólogo. É um cara que passava essas ideias, talvez ele esteja morto agora, e continuou se seguindo essas ideias, né? A ideologia continuou se passando ali e eles continuam seguindo. Então o Mitsuki sabe de tudo que está acontecendo e por esse motivo ele acaba indo na casa do Boruto. Na casa do Boruto a gente tem alguns momentos casuais ali da família do Boruto, Himawari e Hinata, momentos legais e tudo mais, do Boruto mostrando o quarto dele, mostrando várias fotos. Você pode reparar pelo episódio várias fotos do Naruto, que é bem legal. Sempre que a gente tá nesse foco da casa do Naruto e do Boruto, a gente vê várias fotos de eventos do Shippuden, e eventos até que não foram cobertos no Shippuden, né, fotos que não apareceram lá e tudo mais, o que é legal, né, e assim, né, o Mitsuki ele revela que ele tem uma admiração muito grande pelo Boruto, que o pai dele, inclusive, falou bastante do Boruto, né, o que vai gerar uma série de memes aí na internet, como eu já tô vendo, né, porque o pessoal já lembra daquela luta do Naruto contra o Orochimaru, quando ele tava com a Kyuubi de 4 caudas, né, o modo Kurama ali, né, e tudo mais. Não o modo Kurama, mas aquele modo lá vermelho, a galera sabe, lá no início
Shippuden, é claro, quando ele estava indo atrás do Sasuke. Então a gente tem, claro, essa referência aí, né? Claro que o Orochimaru agora ele tá pagando de neutro, né? Ele não virou um herói ou então um mocinho, mas sim, ele tá meio que neutro ali. Ele quer ver no que vai dar a situação. Que nem ele falou, ele quer ver os ventos do Sasuke e ele instrui Mitsuki pra meio que olhar a direção do Boruto. Então, o Mitsuki, ele se encontra nessa situação ali de admiração e o Boruto ele fica rebatendo, né, e tudo mais, que não gosta do pai dele, né, e lá na casa dele acontece, né, que o pai é chamado, acontece algum evento na vila, né, que a gente não sabe ao certo o que é, o clone dele tava lá aposto na sala do Hokage, e ele dá essa informação pro Naruto. O Naruto tem que se ausentar rapidamente, né, o que faz com que o Boruto fique revoltado e fuja de casa e o Mitsuki vá atrás dele, né, o que revela uma conversa entre os dois, onde o Mitsuki diz que ele ama o pai dele, só que ele não quer admitir, mas o Boruto fala que o pai dele, ele deixa os companheiros pra trás. Uma visão totalmente errada do Naruto, é claro, mas o Boruto, por meio dessa visão, ele tá utilizando ela, né, esses erros que ele diz do pai dele, como uma espécie de se aprimorar. É claro que o pai dele tá deixando um pouquinho a família de lado pelo trabalho, mas não é como se ele deixasse os companheiros nesse sentido que o Boruto tá pensando, mas é uma espécie de forma do Boruto se motivar pra continuar ficando forte e fazer tudo aquilo que o pai dele não conseguiu fazer. E após revelar essa frase, nós vemos um pouco mais do que o Mitsuki passou, né, de quando ele é gerado na câmara de água, e o Orochimaru ele faz uma frase, né, de que o Mitsuki iria ser tudo aquilo ou terminar aquilo que o Orochimaru não pôde fazer, entendeu? Então é basicamente isso, essa ideia, né, de que as novas gerações elas têm que superar as gerações antigas, que é algo natural, elas têm que terminar, ser melhor em relação a tudo que aconteceu na última geração. Então nós vemos esse conceito sendo apresentado aqui de uma forma bem interessante até. E a prévia do próximo episódio seria, né, claro, do Mitsuki falando, revelando que quem que está por trás dos ataques, já que o Mitsuki sabe, né, nós tivemos uma pequena prévia do episódio 11 pro 12, né, fazendo a prévia do 12 como se o Mitsuki fosse contar aí quem que era que estava ocasionando aí todas as situações, mas acabou que vai ficar pro próximo episódio, infelizmente, é claro, mas a gente fica, claro, que empolgado pra isso, e aparentemente acontecerá um ataque na Vila da Folha, que eu não sei qual que é a escala dele, ele me parece até ataque de Kyuubi ali, né, várias caudas, né, parece até ataque de biju, aquele negócio, vocês terem noção. Mas enfim, pelo esse caminho, né, pelo esse rumo que o anime ele tá tomando, eu inclusive acho que é possível que ele crie universos diferentes. Por exemplo, no caso do Dragon Ball Super, a gente tem o mangá, que tem uma desenvoltura diferente do anime, né? O anime tem algumas técnicas que não tem no mangá, alguns eventos eles são iguais, mas a desenvoltura, a maneira que vai se chegar nesses eventos é bem diferente, a execução também é diferente, né, no mangá e anime. Então pode ser que o Boruto esteja seguindo isso, até porque certas coisas do anime não são mencionadas no mangá, né, e certos personagens do anime também não são mencionados, só se eles fossem descartados um pouco mais pra frente. Mas é tanta coisa importante, né, construção importante que a gente tá vendo nesses 12 episódios do anime, que fica até inconcebível eles estarem fazendo o mesmo universo do mangá. Eu acho isso interessante, eu não vejo problema, é até uma forma deles agregarem valor, porque o cara que vê o anime, ele poderá ler o mangá depois e ter um outro foco, uma outra abordagem e vice-versa, né? Lembrando que, é claro que o cara que tá lendo o mangá, ele não necessariamente tá vendo o anime, e o cara que tá vendo o anime não necessariamente tá lendo o mangá. Algumas séries fazem isso, né, até virou tendência, Dragon Ball Super faz, tem outros animes que também fazem, tendo uma desenvoltura diferente do mangá, né, principalmente quando o mangá não tá andando tanto, mas Naruto fazer isso é uma grande novidade, né, até Dragon Ball, alguns eventos lá do Z eram bem fiéis ao mangá, né, tinha muito filler talvez, mas alguns eventos eram bem fiéis. E aqui eu acho sim que é possível que eles sigam essa premissa de Dragon Ball e também de outros mangás e animes, de fazer universos separados, o universo do anime e o universo do mangá, fazendo com que o anime ele não seja uma mera inspiração, uma mera adaptação completa e fiel do mangá, né? Então isso aqui é passível de discussão, é claro, eu não veria problema, porque eu tô querendo acompanhar tanto o anime como o mangá, mas de qualquer forma é uma consideração a ser feita pela meio que
a relevância de todos os assuntos que estão acontecendo aqui e tudo mais, né? Então, galera, é isso. Eu queria dar pra vocês, como sempre, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, jovens. Fui!